Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o seu lar. O Senhor tem falado forte ao nosso coração no decorrer de todo esse mês de janeiro, em cada peregrinação. Tem iluminado os olhos do nosso entendimento e nos trazendo o esclarecimento da sua palavra. E eu tenho uma plena ciência e certeza e confiança no Senhor, que no dia 1º de fevereiro, quando estivermos levando para o monte, e lá apresentando todas elas ao Senhor, eu creio que Deus há de cumprir aquilo que prometeu e revelou ao coração de todos os que estão peregrinando. Não só você que está nos assistindo, mas a todos os que aqui estão, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor Todo-Poderoso. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí. Fecha os teus olhos e diga: fala comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Ilumine os olhos do meu entendimento, como se o teu servo andasse ao meu lado, soubesse do que passo, do que estou passando e do que eu preciso. Fala conosco nesta noite, de uma forma tão poderosa, que provoque a minha fé, incite a minha fé a uma grande mudança de estação. Diabo, em nome de Jesus, na minha casa, na minha família, na minha vida, você não tem vez, porque eu e minha casa servimos ao Senhor, em nome de Jesus. Faz a tua oração. Pai, libera-nos, ó Deus, os teus anjos, que ele vá e fale poderosamente ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. E aplauda Jesus então. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos duas peregrinações, a de ontem, sábado, e a de hoje, domingo. E a peregrinação de ontem, sábado, está escrito no livro de Isaías, capítulo de número 43, do versículo 18 ao versículo 19. É uma junção de versículos. Então, caso você queira abrir a sua Bíblia, você que ainda não tem a peregrinação, fica em Isaías capítulo 43, versículo 18 ao 19. Há uma junção de dois versículos, para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Como você sabe, a peregrinação são 31 promessas extraídas da Bíblia, o qual meditamos nela em cada dia, em cada culto, para a glória de Deus. Aqui diz a peregrinação de ontem, que está atualizada, porque a palavra de Deus nunca envelhece e nunca perde a validade. Diz assim: não vos lembreis. Pode parar. Diga comigo: não vos lembreis. Olhe para cá, por gentileza. Quando você ler a Bíblia Sagrada, e que Deus transforme este lugar agora em uma grande sala de aula, amém? Quando você ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você vai ver duas coisas que às vezes parece que Deus está se contradizendo. Por exemplo, você ler assim na palavra de Deus, o próprio Deus nos pedindo para que não nos lembremos, que é o que nós acabamos de ler. Por outro lado também, Deus nos pede que nós a Ele lembremos. Não parece uma contradição? De repente você lê na Bíblia Deus dizendo assim: não vos lembreis. E de repente você lê na Bíblia Deus dizendo: traga-me a lembrança. Existem coisas que Deus quer que você o lembre, e existem coisas que Deus quer que você esqueça. Não aquele esquecimento de amnésia: eu me esqueci. Não é isso não. Até porque então, se você não sabe, o esquecimento é uma arma de defesa do cérebro, não é uma doença. Se você ainda não sabe, o esquecimento não é uma doença, é uma arma de defesa. Às vezes acontece pelo fato de acontecimentos,
frustrantes, que muitas vezes te causaram algum tipo de sequela, quer seja em qualquer área da alma, ou mesmo do corpo físico, e que o próprio corpo vai trabalhar com um sistema de defesa. Mas isso é outro caso, outro dia nós aprendemos de forma aprofundada. Mas o que é interessante, você tem que entender, que existem coisas que Deus quer que você esqueça. Repito, não como um fator de amnésia. Estou com amnésia, agora eu não me lembro, não sei mais de nada na vida. Não, de forma alguma, não é dessa forma, não é desta maneira. Mas tem coisas que Deus quer que você o lembre. Então vamos ver aqui, por exemplo, a Bíblia Sagrada diz assim: trazei-me a lembrança. Por que Deus nos pede que eu ou você, nós, o lembremos de algo? Será que Deus é esquecido? Será que Deus sofre de amnésia? Será que de repente é porque o nosso Deus é aquele Deus tão irresponsável que não se lembra das coisas que fala? Não, pelo contrário. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra a cumprir. E nenhuma delas, diz a Bíblia, que se passará sem que antes não se cumpra. A Bíblia diz em que as palavras dele não lhe voltaria vazia, mas antes cumpriria o propósito para qual foi enviada. O que é interessante que você precisa entender é que o nosso Deus não tem um compromisso direto comigo ou com você. Preste atenção nisso agora. Você precisa entender isso. Deus não tem um compromisso direto comigo ou com você. Por que Deus não tem um compromisso diretamente comigo ou com você ou com quem quer que seja? Pode ser o presbítero, pode ser o diácono, pode ser o pastor, pode ser o obreiro, pode ser o dizimista, pode ser o membro, pode ser quem for. Por que Deus não tem um compromisso direto, pessoal comigo ou contigo? Ainda que Ele tenha nos dado promessas. Por quê? Porque nós somos falhos. Porque infelizmente nós tropeçamos. Por exemplo, um certo dia, Deus teve aliança com um homem, que se chama-se aliança adâmica. Essa aliança foi entre Deus e Adão. E Deus pôs a ele regras simples: não tocar em determinado fruto. Mas esse lhe desobedeceu, quebrando consigo então a sua aliança. Então Deus torna a fazer uma outra aliança. E essa aliança agora ele faz a aliança noêmica, que era a aliança com Noé. Porém nós sabemos que infelizmente mais uma vez aconteceu. Noé quebrou a aliança. Deus então fez a terceira aliança, que foi a aliança patriarcal com Abraão, Isaque e Jacó. Mas eles mais uma vez quebraram a aliança. Deus então faz a aliança agora mosaica, que era através das suas leis, que no caso com Moisés. Mas mais uma vez, infelizmente, não só Moisés, mas toda Israel quebrou a sua aliança. Deus passa períodos e tempos até que vem para restaurar a sua aliança com Jeremias. Porém, infelizmente, não só Jeremias, mas a toda Israel também quebrar a sua aliança. Então passa-se tempos e mais tempos. Até que Deus agora faz uma aliança consigo mesmo, através de Jesus de Nazaré. E esta aliança agora, conforme Jesus disse, era a nova e eterna aliança. Então Deus teve de se aliançar a Ele próprio. Ele mesmo fez uma aliança consigo mesmo. Por conta disso, esta aliança nunca pode ser quebrada. Por quê? Porque Deus diz na sua palavra que ainda sendo nós infiéis, Ele permanecerá fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então Deus tem de uma aliança consigo mesmo. E por meio de que Deus fez essa aliança? Por meio da palavra, através da sua palavra, porque Ele é fiel à sua palavra. E por ser Ele fiel à sua palavra, Ele a vela para cumprir. E porque Ele é fiel à sua palavra, passarão céus e terras, mas a sua palavra não passará.
Porque Ele é fiel à sua palavra, Ele nos deu para ser o meu, teu, nosso norte na vida. Porque Ele é fiel à sua palavra, nos funciona, nos serve como a luz para iluminar os meus, os teus, os nossos caminhos. Então, por ser Ele fiel à sua palavra, não negando-se a si mesmo, então Ele aliançou-se a ela. Por isso que Ele diz assim: se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Veja que não é só o ato da necessidade, que eu pedindo a Deus fará com que Deus me responda. Repito, veja que não é somente pelo fato de uma necessidade, que eu pedindo a Deus, Deus me responda. Não funciona assim. Jesus nos deu a deixa. Jesus de Nazaré disse: se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiseres ao Pai, e Ele vos concederá. Veja que Ele deu a deixa. É como se Ele dissesse: ei, não espalha não, mas eu vou dizer para vocês como é que vocês podem ter da parte do Pai tudo o que precisam. Basta com que vocês tenham dentro de vocês a palavra dEle. Ele falou para Josué: medita no livro desta lei de dia e de noite, para que tenha êxito em tudo que você fizer. Veja que Ele diz que até eu ou você, nós, por falta de conhecimento, nós sofremos. A questão, você sabe qual é? É o quanto da palavra de Deus está dentro de você. O quanto que a palavra de Deus faz parte do seu cotidiano, faz parte da sua vida. O quão que verdadeiramente você se vê íntimo da palavra de Deus. O quanto que da palavra de Deus está dentro do seu coração. Porque uma vez estando dentro de você, se cumpre o que está escrito na palavra de Deus, e que falará a boca do homem do que o seu coração está cheio. Essa é a grande questão. Hoje nós vivemos o analfabetismo cristão. Hoje nós vivemos o analfabetismo cristão. Eu sei que o seu intuito é bom, eu sei que a ideia é maravilhosa. Tudo bem, Deus sabe que você baixou a Bíblia no seu celular, mas é o que menos você lê. Eu repito, eu sei que a ideia é boa, eu sei disso. E quando eu digo eu sei, é pelo Espírito Santo. Eu sei que a ideia é boa, eu sei que você tem a sua Bíblia no seu celular, mas é o que você menos lê. Você de princípio, você disse: não, é bom que eu baixo aqui a Bíblia, né? Porque vai dar para me ler. Mas você já percebeu que é o menos que você lê? O menos que você, na verdade, acaba lendo no seu celular é a Bíblia Sagrada. Enquanto que você passa por tantas outras coisas, como vídeos e tantas outras coisas que você acaba aprendendo no seu tempo, e por conta disso, quando você menos percebe, você começa o dia vazio e termina o dia vazio. E acaba que começa a vir os problemas, as dificuldades, as barreiras, e você agora está triste, você está abatido, você está enfraquecido, você está agora completamente, inteiramente destruído por dentro, já não ora como orava antes, já não busca a presença de Deus como buscava antes. Parece que aquele desejo, aquela vontade, sabe, de querer mais de Deus está se esvaindo dentro de você, e você não sabe o porquê. Ai meu Deus do céu, por que será? E você começa então a cavar pecados dentro de você, você começa a entrar em choque, em parafuso espiritualmente falando, e quando você menos percebe, você fica olhando para o relógio e já começa a ver um desinteresse de estar na casa de Deus, você já não tem mais aquele desejo, aquela vontade, e você não consegue entender o porquê. E aí a Bíblia Sagrada vai dar a resposta: porque deixastes o primeiro amor, conforme está escrito lá no livro de Apocalipse. Porque infelizmente você meio que não entendeu, e que nós nunca jamais devemos deixarmos verdadeiramente de sermos dependentes internamente por Deus. Você tornou-se dependente externo, não interno. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você se tornou-se um dependente externo. O dependente externo por Deus é aquele que depende de Deus, das coisas que Deus pode dar.
é do emprego que Deus pode dar, é de uma cura do corpo que você precisa receber, é daquele dinheiro que você precisa ganhar, porque senão não vai ter como você pagar, é daquela promoção no emprego que você tanto precisa, porque se não for promovido, é como se a decepção fizesse parte da sua vida, é como se Deus não lhe ouvisse. Muitos, infelizmente, tornaram-se dependentes externos de Deus. É aí onde o próprio Senhor Jesus Cristo disse: vocês vêm a mim pela comida que perecem. E muitos, infelizmente, se tornam dessa forma. Veja que muitas vezes você entra nos seus aposentos para falar com o Pai, não para ter comunhão com Ele, mas por conta de uma necessidade, de uma precisão, de uma ajuda de Deus que você está precisando. Não que isso seja errado, não, isso não é errado. Você pode sim, na hora do sufoco, do aperto, da agonia, da tristeza, correr no seu aposento, entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus. Mas eu lhe garanto que se você mantiver comunhão diária com Deus, você não vai precisar entrar no seu quarto desesperado. Você não vai precisar adentrar a presença de Deus como que não tivesse saída para o problema que você está passando. Você sabia que a maioria das pessoas, elas passam muito tempo, e eu vou dizer isso bem devagar. Eu vou dizer isso bem devagar. Bem devagar. E eu quero que vocês olhem para mim, por favor. Escute o que eu vou lhe dizer. Porque eu senti isso na pele. Eu passei por isso aqui. E olha, eu vou lhe dizer, viu, dói. E machuca, se você não sabe. E às vezes, você sabe o que é interessante? É que é uma linha tão fina, mais fino do que um fio de cabelo, que às vezes você, sem perceber, você pode deixar até de fazer isso ou passar por isso. Você sabe o que é interessante? Que eu tive de aprender na própria pele. Mas na própria pele por quê? Eu aprendi com o meu amigo Espírito Santo. Eu aprendi, não foi com A, nem com B, nem com C, nem com D, nem com F. Não foi com pregadores pregando pela televisão ou pela internet. Não foi lendo livros, também da mesma forma que não. Foi de joelhos no chão, quando o Espírito Santo no meu coração disse algo, e ele me deu uma sentença, a sentença foi esta, preste atenção e olhe para cá: você, Onassis, passaria menos tempo para resolver um problema, se você passasse mais tempo comigo. Porque você passa menos tempo comigo, então se inverte, você passa mais tempo para resolver um problema. Você quer um exemplo? Eu vou lhe dar um exemplo de onde Deus me falou nessa passagem. Foi naquela passagem de Marcos, capítulo 9, quando a Bíblia diz em que um homem, um pai de família, leva seu filho até os discípulos expulsarem um demônio. E agora eles estão expulsando e tentando expulsar. Sai dele, demônio. Ali estavam os 12 apóstolos, homens consagrados por Deus, homens chamados pelo próprio Deus. E agora eu imagino a cena. Lá vem Pedrão, e o Pedrão, todo cheio da razão, impõe a mão sobre os jovens: sai, demônio! E o demônio ri da cara dele e não sai. João, o amado de Cristo, deve ter dito: o problema é que você não é tão amado como eu. Saia da frente, Pedro, e deixe que eu resolva a parada. E lá ele foi também, com certeza impôs a mão, nada resolveu. Talvez Natanael talvez disse: vocês dois são muito fraquinhos, porque vocês não foram revelados por Cristo, porque eu estava debaixo da figueira, quando esse me disse, me revelou, e ouviu as orações que eu fazia lá embaixo: sai, demônio! E o demônio não saiu. Enquanto isso, Deus me mostrando na oração: isso daqui é uma sentença, e se você estiver me ouvindo, deixe esta palavra entrar no seu coração, em nome de Jesus de Nazaré. Porque o problema está te sufocando, o problema está te matando, o problema está te enfraquecendo, o problema está te abatendo espiritualmente. Você já vem pendurando com esse mesmo problema há tempo. Você não consegue uma libertação de algo que você quer ser liberto. Você não consegue mudar uma área da sua vida em que mesmo você querendo mudar, você não consegue. Você tenta, e quando você menos percebe, tudo desmorona. E naquele dia o Espírito Santo falou forte ao meu coração nessa passagem.
até que Jesus desceu do Monte da Transfiguração. E quando lá chegou, não contou pipoca, como diz o matuto. Aproximou-se simplesmente e disse: sai dele, espírito imundo! E o demônio logo saiu. Os discípulos ficaram invocados, irmã Socorro. Mas como é que pode? Ficamos aqui tentando expulsá-lo, ele não foi embora. Nós expulsamos de uns e desse não. Ele nos deu autoridade para expulsá-lo e esse daqui não conseguimos mandar embora. Isso não pode. Até que eles vão até Jesus e o interroga: ei, mestre, para não passarmos vergonha na frente da multidão que viu que nós não conseguimos expulsar, explica para nós aqui, por que nós não conseguimos expulsar? Só entre nós aqui está só os apóstolos, vamos lá, explica. E Jesus olhou para eles e disse assim: a casta de demônios, há problemas que vocês só vão conseguir resolver com renúncia e comunhão, com jejum e intimidade. Há problemas que vocês aqui estão atravessando, que você precisa jejuar, jejuar pelo seu marido, sim, se pôr a brecha por ele, jejuar, mas isso eu não vou fazer nunca. Mas não vai fazer por conta de quê? Por conta de que você ainda está se lembrando dos maus tratos com que ele te distratou? É isso? De repente você olha para o lado, olha para o outro, e você às vezes não está entendendo por que está passando por isso, e a coisa parece pendurar. Nós viramos o calendário, 2023 não existe mais. Mas parece que foi só mudança de calendário, porque os problemas do ano passado ainda penduram no ano presente. O que mudou, meu irmão? O que mudou? Vamos falar a verdade só entre nós aqui, só entre nós. O que mudou? O que mudou? O seu pastor, pela misericórdia de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está aí nessa caminhada há 27 anos pastoreando. Mas se você olhar para cá, você vai ver as marcas ainda de um homem de 27 anos que eu podia estar muito bem, obrigado. Eu não estou aqui, não existe isso, porque se você sai do lugar de oração, você deixa de depender de Deus. Se você deixa de ter um momento com Deus, você tornou-se só você no campo de batalha, e lá você facilmente vai ser vencido. O diabo, ele está pouco se lixando para mim, ou para você, ou para nós. O que o diabo quer matar, roubar e destruir. O diabo, ele está pouco preocupado com quanto você ganha, qual é o seu emprego, onde é que você... Não, ele não está preocupado com nada disso, porque tudo isso é passageiro. Ele não quer saber disso. Ele impede para que você não se realize na vida, impede e tenta impedir. Mas a questão aqui é que naquele dia o Espírito Santo me ensinou: você, Onassis, passaria menos tempo para resolver um problema se você passasse mais tempo comigo. Foi isso que ele falou para os seus discípulos. O problema de vocês, discípulos, que não conseguiram resolver esse problema, é porque vocês têm passado pouco tempo comigo. O que é interessante é que nós estamos nessa peregrinação, e talvez você esteja se perguntando: o que tem a ver com não vos lembreis? Em que há partes da Bíblia que Deus quer que nós o lembremos das suas promessas, mas não só de qualquer forma, de qualquer maneira. Se eu lhe perguntar aqui, me perdoe a minha ignorância, mas eu acredito que a parte mais importante de um pastor não é pregar, é ensinar. Porque pregar-se até pode, entre aspas, ser fácil. Difícil é você ensinar, porque você ensinar é se preocupar com a pessoa, em que ela possa aprender, para que a vida dela possa mudar. Quando você aprende, você não esquece, mas quando você escuta, facilmente você vai esquecer. Você jamais vai esquecer juntar um C com A, porque você aprendeu. Você aprendeu a juntar um C com A e um S com A, então você junta as quatro e diz é casa. Isso você leva pelo resto da sua vida, porque aquilo que você aprende é aquilo que transforma a sua vida. A questão aqui é: você tem promessas de Deus, e quem é que não tem? Todos temos.
Deus disse: crê tu somente, serás salvo tu e toda a tua casa. Mas que negócio é esse? Que demora é essa, pelo amor de Deus? Deus prometeu a mim e a você que não pediríamos emprestado, mas emprestaríamos a muito. Mas porque parece que a coisa não vira, a coisa não funciona. Deus disse-nos que teríamos um corpo curado, um corpo sarado, mas de repente você vive doente, você vive enfermo. É impressionante que nós temos que dividirmos algumas coisas aqui. Preste atenção nisso. Nós vivemos 2 períodos em pouco tempo. E se eu tiver errado, perdoe a minha ignorância. E você precisa se sentar para analisar agora a sua vida. E lhe digo isso porque Deus me mostrou isso no monte esses dias. Nós vivemos 2 períodos e 2 mudanças drásticas na nossa vida. Primeiro, nós podemos dizer que saímos de uma pandemia. E quem saiu vivo dela, glória a Deus. Mas muitos, na verdade, a maioria de nós, trouxemos sequelas com nós mesmos. Trouxemos sequelas com nós mesmos. Uns foi a perca de um ente querido, que ainda sofre até hoje em entender e pensar: nossa, como pode, tão bom, tão forte, tão isso, tão aquilo, e perdeu. Outros, na verdade, precisam entender que além da perca fatal, houve outra perca que infelizmente está pendurando na vida das pessoas. Todos nós sabemos que o período da pandemia, a primeira grande investida do diabo não foi só a doença em si, mas foi instalar o medo dentro das pessoas. E se eu estiver errado, vocês me perdoem. Quando alguém ficava sabendo que estava com Covid, a primeira coisa, antes dos sintomas, em que se manifestava na pessoa, era o quê? O medo. E se eu estiver errado, me perdoe, mas eu acredito que não, porque o Espírito Santo não está errado. Antes dos sintomas, se instalava-se os medos. Meu Deus, eu tive uma pessoa, que essa pessoa me ligou em desespero, num sábado à noite. E essa pessoa me ligou porque ela tinha ido fazer uma cobrança na casa de uma pessoa. Só que ela não sabia que a dona daquela casa que lhe devia estava com Covid. E ela foi. Tudo bem. Bateu palma. Quando lá chegou, a filha dela foi deixar o dinheiro para ela. E ela recebeu o dinheiro. E ela então pediu um copo com água e tomou da água. E foi embora. Só que assim que ela chegou em casa, o celular dela tocou. E quando o celular dela tocou, a senhora pegou e disse: mulher do céu, mulher, pelo amor de Deus, me diz uma coisa, tu tomou água aqui em casa? Tomei. Se mulher, não era para minha filha ter te dado, não. Isso eu estou dizendo como ela me disse. Mulher do céu, não era para tu ter tomado, não, mulher, porque eu estou com Covid, mulher. Pronto, só foi isso. Estou falando diante de Deus. Essa senhora que me ligava aos prantos, chorando, já estava dentro de um quarto. E ela dizendo: pastor, estou com a cabeça que está tão dolorida que o senhor não... Pastor, mas ela falou todos os sintomas. Não foi nem questão de meia hora. Pastor, eu estou dentro do quarto, olha, já me isolei por completo. E eu disse: mas você teve contato com a pessoa? Eu disse: não, mas eu peguei no copo, pastor. Eu peguei no copo. Hoje nós até ficamos, nossa, como pode? Mas naquele tempo, se alguém tossisse perto da gente, o pé era um rei. Se alguém espirrasse, era capaz da gente matar a pessoa. Vai morrer para lá, Satanás, sai daqui, Satanás. Porque a coisa era séria, o medo se instalou. E o diabo trabalhou tão perfeitamente que procurava manter esse medo totalmente, completamente, inteiramente alimentado através das informações. Porque o medo, ele precisa ser alimentado. Assim como a fé, para permanecer, precisa ser alimentada, e vem por meio da palavra de Deus, o medo precisa ser alimentado.
É como alguém que está lá no teu trabalho te perseguindo. Enquanto você não sabe que ninguém te persegue, você ri para todo mundo. Mas de repente alguém chega para você e diz: fulano do céu, eu não queria te contar. Olha a história do diabo. Eu não queria te contar, mas tu sabia que fulano de tal está te perseguindo? Pronto, você já muda. Você olha para aquela pessoa já com um olhar meio alto, meio baixo. E aquela pessoa passa por você e às vezes a mente dela está em outro lugar. Só porque não falou com você, você já diz: está com raiva de mim, não quer falar comigo. E tanta coisa começa a acontecer, porque a sua mente começa a trabalhar contra você mesmo. E o inimigo se aproveita de tudo aquilo. E agora criou, instalou dentro de você um sentimento. E agora você começa a descobrir coisas que não eram. Quer dizer, o medo começa a se instalar dentro de você. Você começa então a passar para o segundo estágio. O primeiro foi o medo, e se eu estiver errado, me perdoe. Agora vem as consequências piores do que a doença, e que nós estamos vivendo agora nesses períodos, chamado de ansiedade. 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 E olha, eu vou lhe dizer uma coisa: ansiedade não escolhe classe social, não escolhe posição eclesiástica, não escolhe. Esses dias agora, sexta-feira retrasada, no culto que nós tivemos aqui, que o meu amigo estava pregando para nós, uma pessoa que não porque é formado, não estou criticando nem julgando, estou mostrando o lado humano dessa pessoa. Um psicólogo de renome, estava sentado na última cadeira. E com que? Com ansiedade. E ansiedade gravíssima, viu? Não era aquela ansiedadezinha, não. Era aquela ansiedade de que até para ir para o trabalho já estava difícil. Porque a ansiedade vai comendo pelas beiradas, sabe? Primeiro vai te afastando e etc. Daqui a pouco eu falo mais sobre. Psicólogo. Eu estou mostrando o lado humano dessa pessoa. E aí você pensa: nossa, se um psicólogo passa por isso, e eu que nada sou, vou passar pior ainda. Não funciona dessa forma. O que é interessante é que, como se eu soubesse, claro que eu não sabia, naquele dia eu falei um pouco sobre ansiedade, e quando terminou a reunião, bem aqui, para a glória de Deus, ele chegou para mim e disse: olha, eu vou parabenizar o Senhor, e feliz são essas pessoas que ouvem o Senhor, como o Senhor disse, né, pelo seu amigo Espírito Santo, viu? Porque, olha, eu como um psicólogo, foi daí que eu fiquei sabendo. Estou passando por isso, mas eu fiquei: nossa, o Senhor falou bem em cima. E o Senhor realmente, tudo que o Senhor falou nessa área da psicologia está certíssimo. Continua que a coisa está certa. Eu estou lhe dizendo isso, não é para me gloriar não, está repreendido, porque o que eu sei é para vocês. E Deus sabe disso, é verdade. Porque de que me adianta saber o que eu sei para mim? O que eu sei é para vocês. O que eu quero dizer aqui, pelo Espírito Santo de Deus, é que talvez você esteja nessa situação de ansiedade. Você não consegue se ver diante de uma barra de chocolate. Você corre para cima como em desespero. Você não consegue dormir durante a noite. Você começa a se alimentar numa proporção tamanha, até sem sentir fome. Você vai comendo, sabe, de forma exagerada, e você não consegue se controlar. Você de repente quer perder peso e não consegue, porque por outro lado a ansiedade não deixa. Uma pessoa com ansiedade não precisa comer muito para engordar. O próprio sistema nervoso, o próprio corpo dessa pessoa vai começar a criar massas, etc., ao ponto de que essa pessoa cada vez mais vai se sentindo-se pior consigo mesmo, por conta da ansiedade. Por conta da ansiedade. A ansiedade agora vai trazendo tantos pensamentos ruins, que você sem perceber vai começando a atrair coisas para você mesmo. Você começa então a se diminuir, porque a ansiedade é a capacidade de você antecipar um acontecimento, e às vezes nem sempre bom. Existe a boa ansiedade, mas a má ansiedade. A questão é que todos nós temos uma e temos a outra. É impossível você ter só uma e não ter a outra. É impossível. Todos nós de alguma forma sofremos com ansiedade.
A questão aqui que eu quero que você entenda é o seguinte, em nome de Jesus: quem foi quem te ensinou a lidar com ela? Quem foi que sentou-se com você e abriu a Bíblia e mostrou para você, biblicamente falando, como lidar com ela? Então você tenta do seu jeito, você tenta da sua maneira, você tenta da sua forma, mas parece que a sua vida vai ficando como em parafuso, e agora você não quer ouvir ninguém, você quer estar distante de todo mundo, e aí então vem o segundo passo, que às vezes é a depressão. E aí agora você está deprimido, você está cabisbaixo, sua mãe chega para você e te aconselha, você se sente momentaneamente bom, mas você não consegue ficar bom de verdade. Seu pai, vamos lá rapaz, vai dar certo, você até que se sente, sabe, mas tudo desmorona. E por que que isso acontece com você? Por que que isso está acontecendo contigo? Sabe por que que isso está acontecendo com você? Me perdoe, porque a questão é que às vezes você está tentando vencer algo que você não foi ensinado como lidar com isso, como realmente lidar com isso. Por isso, escute-me por favor, em nome de Jesus. Eu creio que logo por esses dias, não vou lhe dizer o dia e a hora certa, pode ser até domingo que vem de repente, ou no outro domingo, em nome de Jesus, tanto obreiros como membros, e você vai ver os obreiros da noite sentados, e se não tiver lugar para sentar, a gente senta no altar, senta no chão, senta onde for, não tem problema. Por isso que esses dias no monte, o Espírito Santo falando sobre, porque só precisou passar o quê? 2020, 2021, e agora muitos estão sofrendo com ansiedades terríveis. Irmãos, isso que eu estou lhe dizendo é assustador. É assustador. A ansiedade é algo tão terrível e covarde de um jeito, que tem pessoas que começam a ter perca de cabelo, não é o meu caso. Ansiedade leva você ao precipício, e muitas vezes você não consegue lidar com ela, e você vai querer tratar com remédio, que não é errado, que não é errado, que não é errado. Você, claro, você não pode deixar de tomar seus remédios, já que você toma justamente por conta da ansiedade. Você não precisa deixar de tomar esses remédios, não precisa. Mas a Bíblia Sagrada mostra que uma vez que a ansiedade está instalada no coração do homem, somente uma boa palavra o liberta. Está na Bíblia Sagrada. Por isso que por esses domingos aí, em nome de Jesus, nós vamos transformar, como Deus tem feito, este lugar numa sala de aula, e vamos termos aqui o curso de ansiedade, medo e solidão, que por 2 vezes eu já comecei. Uma foi na Graça, não deu tempo de terminar. Outra foi aqui, aí entrou a pandemia, não deu tempo de terminar. Porque se você não aprender a lidar com isso, você vai viver com medo. Você vai viver em estado de, de nervos. Sua mente vai trabalhar de uma forma, de uma maneira, contra você mesmo. Então eu estou lhe dizendo isso porque aqui na peregrinação a Bíblia diz assim: não vos lembreis. Tem coisas que Deus quer que você o traga a lembrança, a palavra dele, as promessas dele, que isso vai te fazer fortalecer o teu coração. Lembra-te, ó minha alma, de todos os benefícios que o Senhor já te fez. Mas tem coisas que você precisa, não é sofrer de amnésia. Tem coisas que você não pode mais permitir que determine um sentimento dentro de você. Escute o que eu estou lhe dizendo agora. Quando Deus diz não vos lembreis, Ele diz não vos lembreis das coisas passadas. O que Ele quer dizer é: ei, os acontecimentos passados não podem determinar ainda nos dias de hoje um sentimento dentro de você. O que é que quando você se lembra, tira a lágrima dos teus olhos? O que é que ainda quando você se lembra, te destrói por dentro, te comove por dentro? É a perca de alguém?
É a perca de um ente querido, é a perca de um parente, é a perca de um familiar. Quem é? Não é que você sofra de amnésia. Você não precisa sofrer de amnésia. Eu não me lembro mais, eu não me lembro. Não é isso, porque você não precisa passar por isso. Mas tem coisas que você precisa entender. Se você não souber trabalhar com certas lembranças do seu passado, isso pode determinar sentimentos presentes que vão lhe destruir. Por que você não quer mais convidar seu marido para vir para a igreja? Porque você lembra dos não que você já recebeu. Quando? No futuro ou do passado? Do passado. Por que você está nesse estado de choque? De vem para a igreja, não vem para a igreja? Por que você está nessa situação de se sentir-se desestruturado, emocionalmente falando? Não será por conta de que você parece que ainda não entendeu, que você virou o calendário, passou de um ano para o outro, mas ainda está preso no ano passado? Ou nos anos passados? Será que de repente você não está se prendendo a acontecimentos, a fatos, a coisas que vieram sobre você, que ainda hoje determinam um sentimento dentro de ti? Tem coisas que Deus espera que nós o lembremos. Mas tem coisas que Deus quer que nós não nos deixemos mais pelas lembranças que determinem o sentimento. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, você precisa decidir levantar a sua cabeça. Olhe para você mesmo e diga: eu preciso levantar a minha cabeça. Sim, você precisa. O que na verdade lhe desmotiva? O que lhe desencoraja? O que lhe desestimula? O que lhe coloca para baixo? O que lhe faz se sentir-se mal? O que faz você perder as estribeiras? O que faz você perder a paz, a calma? O que faz você tomar atitudes inesperadas? Uma das áreas mais importantes de uma pessoa é o seu equilíbrio emocional. Se você é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, me perdoe, você não só fará mal a você, mas fará mal a quem estiver ao seu redor. Se você é uma pessoa que não busca um equilíbrio, você precisa ter um equilíbrio. Você não pode, de hipótese, circunstância alguma, querer ter qualquer tipo de relação com quem quer que seja. E eu não estou falando de relação, sabe, intraconjugal, não estou falando desta. Eu estou falando, se você não tem uma estrutura emocional, você pode ter certeza que você pode destruir tudo que está à sua volta. Porque você é uma pessoa que se ira facilmente. Você é uma pessoa em que você acredita que sempre é você que está com a verdade. Você não aceita conselho, você não aceita opinião. É como se todos os que tentassem te dar um conselho, de alguma forma se intrometessem na sua vida, e você se fecha mais uma vez. Por isso que a Bíblia diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis os acontecimentos antigos. O que foi que te aconteceu? O que foi que aconteceu com você? O que foi que aconteceu contigo? O que foi que a tua filha te falou? O que foi que o teu filho te falou? O que foi que a tua esposa te falou? O que foi que o teu marido te falou? O que foi que as pessoas com quem você menos esperava te falaram? Que ainda hoje é como se estivesse ali como espinho na carne. Não vos lembrei das coisas passadas, e nem considereis as antigas, diz o Senhor. Mas por quê? Pois o Senhor fará coisas novas. Porque o Senhor fará coisas novas. Meu Deus, quem é que não conhece esse versículo? Todos nós conhecemos. Não será preciso pregar sobre esse versículo, porque nós o conhecemos. Mas você quer ver uma coisa interessante? Nós o conhecemos, glória a Deus por isso. Mas é como o Salmo 23, por exemplo. O que está escrito no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1? Salmos 23, versículo 1. O que está lá escrito? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará.
falar esse versículo é de cor e decorado. Mas eu pergunto só entre nós, para nossa vergonha, mas ele surte o mesmo efeito que surtiu quando você leu pela primeira vez? Porque a primeira vez quando você o leu, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nossa, você se levantou com esse versículo. Você olhou para a sua estante, você olhou para o seu armário, você olhou para o seu dinheiro, você olhou para o que quer ter sido o que for. Você então disse: nossa, Deus me deu essa palavra, glória a Deus, nada vai me faltar, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Podia se levantar o inferno contra você, mas você estava ali firme e forte. Mas hoje você o cita: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não foi o versículo que perdeu sua autoridade, não foi o que Deus disse que vai deixar de se cumprir, porque Ele vela pela sua palavra cumprir. O que foi que aconteceu? O que está acontecendo? Por que você que conhece esse versículo, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque o Senhor faz nova todas as coisas? Por que Deus está lhe dando um versículo que você já conhece? Por que Deus está pregando para você a mesma coisa que talvez já pregou várias vezes e você talvez já está cansado de tanto ouvir? Porque é como se tivesse perdido efeito dentro de você. E Deus está lhe dizendo: acorda, homem, acorda, mulher, acorda, tu que dorme, acorda, tu que dorme, desperta, levanta essa cabeça. Porque se o Senhor está falando que você já cansou de ouvir por mais de 1000 vezes em cultos e reuniões, é porque o Senhor nesta noite está querendo lhe dar um choque, está tentando lhe acordar, está tentando lhe despertar, está tentando dizer: ei, você que está aí me ouvindo, por que você ainda vive no passado, quando você está sendo chamado para viver o hoje, o agora? Porque o Senhor fará nova todas as coisas. Peregrinação de hoje, domingo, está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 25, que diz assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vamos ler mais uma vez, por gentileza. Vós, maridos, amai vossa mulher. Olhe para cá, por favor. Preste bem atenção. Deus não é machista. E também não é puxar saco de ninguém. Mas quando você ler na Bíblia acerca de casais, você não vê Deus dizendo assim: e vós, esposas, amai vossos maridos. Não está escrito isso. Interessante, né? É interessante que Deus não diz: vós, esposas, amai vossos maridos. Deus diz aos maridos para amar vossas esposas. E dá o exemplo, você vai ver daqui a pouco. Assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Por que Deus pede para que os maridos amem suas esposas? Porque infelizmente, me perdoe, o que sempre se encontra cheio de razão somos nós. É impressionante como nós queremos sermos ouvidos por elas, mas não queremos ouvi-las. É impressionante que a nossa opinião sempre é certa. É impressionante que a opinião delas é intromissão. É impressionante como nós nos encontramos sempre 100% certos, corretos, até a tampa, enquanto que elas têm que ficarem caladas nos ouvindo, porque nós sempre estamos com uma razão. É impressionante que para maridos, conselhos dos de fora são maravilhosos, os das esposas é que não prestam. É mais fácil nós, maridos, ouvirmos os conselhos dos amigos
do que ouvirmos os conselhos da própria esposa. É impressionante isso, né? É impressionante como, infelizmente, na maioria das vezes, Deus tenta lidar com os corações mais endurecidos, embrutecidos. Você sabia que a única pessoa que quer o seu sucesso é a sua esposa? Você sabia que a sua esposa quer que você vá bem em todas as coisas? Você sabia que se a sua esposa diz para você não faça isso, ela não está querendo mandar em você, ela está tentando fazer com que você entenda que se você fizer, você não vai atrair problema só para você, mas você vai atrair problema também para os da sua casa? Você sabia em que na área financeira, quando você, marido, está preocupado porque está devendo, é porque na maioria das vezes você não aceitou o conselho que a sua esposa lhe deu antes de começar a dever? Você sabia que a esposa pode fazer parte de tudo, entre aspas, dentro de casa? Na maioria das vezes só não pode fazer parte da vida financeira do marido? Você sabia que, biblicamente falando, você não vai encontrar na Bíblia Deus falando à mulher: ame seus maridos, mas você encontra vice-versa na Bíblia várias vezes: maridos, amai a vossa mulher. Amai a vossa mulher. E amar não é só por palavra. Talvez você tenha um cachorrinho de estimação, e talvez você já disse para o melhor amigo, ou seja quem for: ei, olha, eu amo tanto esse cachorro. Então você pode dizer que ama essa caixa de som, você diz que ama esse teclado, você diz que ama o que quer que seja o que for. Amar não é só um ato de falar, é de demonstrar. E hoje, me perdoe em nome de Jesus, para você que está me assistindo em casa pelo Espírito Santo, se você colocar na balança, se você realmente colocar na balança, se dependesse de você, marido, o seu casamento ainda existiria? Se dependesse de você, põe na balança. Talvez você ache que é você quem suporta a tua esposa, mas talvez seja o inverso. Você não quer abrir os olhos, não quer perceber isso. Talvez você diz que saiu ganhando na briga, porque ela se calou. Mas por que ela se calou? Será que não foi para evitar justamente tomar uma atitude drástica? Pare para pensar. A Bíblia diz, o próprio rei Salomão disse, para não termos balança desigual. Se dependesse de você, marido, será que vocês estariam completando mais um ano de casamento? Por que é tão difícil entender que a esposa quer o melhor para o marido? Você não demonstra que a ama através de ciúmes. Ciúmes não é uma demonstração de amor, pelo contrário. Quando você acha que sentindo ciúmes, você está demonstrando que você ama a sua esposa, na verdade você não está demonstrando nada. O bem da verdade, no seu relacionamento de marido e esposa, qual a pontuação que você daria para você mesmo? Numa fila de 5 pessoas, sua esposa está entre essas 5. Qual seria então a última pessoa a ser ouvida? Qual é a dificuldade que você tem de compartilhar com a sua esposa o que você está passando? Sem brigar, sem ignorância, sem brutalidade. Por que você acha que é só você que está devendo em casa, quando você parece que ainda não entendeu que se você deve, ela também deve? Por que na quebra de braço, por que você acha que só você que tem que ganhar? Se você agora, nesse exato momento, pudesse classificar em relação à sua esposa, qual é a posição que ela está sendo posta
nessa relação? 1, 2, 3, 4 e 5. Qual desses ela está ocupando? Sabe o que é interessante? Que a Bíblia Sagrada diz assim, olha: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Veja que não existe relacionamento sem renúncia. Cristo se entregou pela igreja, Ele foi dando o exemplo mais alto que se possa imaginar. Ele renunciou. Não existe. Muitas vezes você vai ter que renunciar a coisas que para você é de primazia. De repente você ama futebol. De repente você ama tanto futebol. Olha, eu amo futebol, eu respiro futebol, minha vida é futebol, não existe mais nada importante do que futebol. E de repente existe naquele dia do seu amado futebol, existe naquele dia uma homenagem, uma comemoração, uma festa, ou seja lá o que for. E de repente tudo que a sua esposa quer que você esteja ao lado dele, ou ao lado dela, quer dizer. E na verdade o que é que você faz? Você, entre um ou outro, qual desses dois você escolhe? E se você vai de cara fechada ou você vai tranquilo, contente, satisfeito e feliz da vida? Se você senta-se em uma mesa de restaurante, com quem você fica conversando? Com o seu celular ou com a sua esposa que está à sua frente? Pare para pensar. Ei, dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus aí. Sim, pare para pensar. Será que a sua esposa não está, com todo respeito, cansada demais? E às vezes você está exigindo coisas que nem você mesmo, infelizmente, dá? E a si mesmo se entregou por ela. Tem um versículo na Bíblia, que a Bíblia Sagrada diz assim: maridos, vivei a vida como um do lar. Eu não sei se está em alguma dessas promessas, eu não sei. Mas a Bíblia diz assim: maridos, vivei a vida como um do lar. O que é viver uma vida comum do lar? É você participar com a sua esposa das mesmas tarefas. Eu não digo nem obrigações, viu? Tarefas. É você compartilhar das mesmas tarefas que você acredita que ela deve ter dentro do lar, e você compartilhar com ela. Você não pode, com todo respeito, maridos, me perdoe, mas a peregrinação fala sobre nós, fala sobre você. E quando eu digo sobre nós, eu falo como anjo da igreja. Qual é a sua participação em ajudar a sua esposa dentro de casa? Mães, não é errado você ensinar os seus filhos a lhe ajudar. Não deixe de ajudar não deixe de pedir com seus filhos, nem que seja o encher de uma garrafa, nem que seja do colocar os talheres na gaveta. Isso não vai torná-lo menos homem, claro que não. Mas isso vai doutriná-los e ensiná-los, quando casar, eles entenderem que se casaram para ter uma esposa e não uma empregada. Se você acredita que a sua esposa que trabalha precisa também arcar financeiramente com tudo dentro de casa, que não é errado, então você também tem que entender que você também tem que arcar com a responsabilidade em ajudá-la com as tarefas de casa.
Você não pode querer ter uma esposa sorridente à noite, se o que na verdade você está transformando é numa empregada. Você se sente bem ao lado dos seus amigos de trabalho, mas não consegue se sentir bem ao lado da sua esposa. Se for preciso, você passa horas e horas conversando com os teus colegas, com os teus amigos, e não tem paciência de ficar 10 minutos conversando com a empregada da tua esposa. Os de fora têm mais a tua atenção do que a empregada da tua esposa. Mas você quer de noite procurá-la e ela tem que estar feliz da vida. Ela tem que estar com sorriso para você. Por isso que é tanta dor de cabeça, enxaqueca, dor no pé da barriga. Por isso que é mais ou menos assim: ah, meu filho, só um minutinho. E quando você está dormindo, quem primeiramente me deu para que eu haja de retribuir-lhe. Quantas vezes você elogia, preste atenção, você elogia sua esposa. Ah, tudo isso que o senhor está falando é besteira. Não é besteira. É Bíblia, é palavra de Deus. Se a tua esposa está tentando te arrumar, não é porque ela está lhe dizendo que você é feio, é porque ela está dizendo: deixa eu cuidar de ti, deixa eu cuidar de você. Tua esposa não quer o teu dinheiro, porque talvez você, quando se casou com ela, não tinha nem eira e nem beira. Ela quer você. Você hoje é que acha que o que ela quer é o seu dinheiro. Ora, se ela não tem sua atenção, ao menos dinheiro ela tem que ter. Quem entendeu? Você não pode tornar os teus filhos mais importantes do que ela, porque foi ela quem a gerou, não foi você. Mas você fez parte para que eles existissem, mas não é mais importante do que os teus filhos. Por que na maioria das vezes o canal do coração da esposa se volta a amar mais os filhos do que o próprio marido? Porque na verdade, já de sofrer tanta decepção, ela tenta se apegar para que o casamento possa permanecer através do filho. Olha, se não fosse pelos meninos, eu já tinha te deixado. Olha, se não fosse, olha, é porque eu ainda, sabe? Ah, como eu queria que já tivesse acabado essas férias. Como eu queria que a igreja, o povo hoje, eu quero que você escute em nome de Jesus. Você não está vendo, você não está percebendo, você põe tudo mais em primeiro lugar do que a sua esposa. Não é vergonhoso você chegar até ela e dizer: me perdoe? Você não tem paciência em ouvi-la. Você não tem paciência em escutar, enquanto isso os teus filhos estão assistindo tudo dentro de casa. Eu já tive situações em que filhas disseram: eu nunca que vou me casar nesta vida, porque se for para me ter um marido como a minha mãe tem, Deus me livre. Eu estou lhe dizendo casos reais. Eu já ouvi casos de pessoas dizerem assim: pastor, com todo respeito, me perdoe, mas eu nem de longe quero parecer com meu pai.
Maridos, amai a vossa esposa, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se Deus está falando com alguém aqui nesta noite, receba este conselho tanto da primeira peregrinação como desta segunda também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda há tempo de você salvar o seu casamento. Ainda há tempo de você restaurar o seu matrimônio. Ainda há tempo de você olhar para sua esposa e, se preciso for, dizer: ei, me perdoe, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito aquilo. Sim, eu sei que são duas pessoas imperfeitas tentando ser perfeitas, e eu sei que é difícil isso, você está me entendendo? Porque se Adão e Eva, sendo perfeitos, não se entenderam, quanto mais após o pecado vão se entender. O que eu quero que você entenda, em nome de Jesus de Nazaré, é que você não precisa estar nesse jogo de quebra de braço dentro da sua própria casa. Por isso, honre a sua esposa, honre e a estime em nome de Jesus. E a escute, porque eu lhe digo que as pessoas de fora, depois que elas tiverem conseguido tirar o que você tem, vai ser a sua esposa que você vai ter ao seu lado, não é eles. Não é eles. Amém? Aplauda Jesus bem forte então. Que Deus tenha falado forte ao seu coração, tanto na primeira parte como nessa segunda revelação do Senhor. Que Deus te abençoe. Se você sentir no coração de ofertar ou dizimar neste ministério, vou deixar para você aí a chave Pix. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.